Bom dia, bom te ver aqui. Temos algumas pessoas aqui, o que é bem legal. Dessa forma, eu não preciso falar para cadeiras vazias. E pela fé, eu vejo todos vocês por aí. Esse é um tempo estranho, sejamos honestos. Mas tem sido incrível ver quantas pessoas podem ser impactadas por um vídeo. Tantas pessoas que eu acho que nunca fizeram nada online antes desse tempo, agora estão profissionais. Podem fazer qualquer coisa. E tem sido refrescante. Para mim, o encorajador tem sido o impacto de ver nas vidas das pessoas, nos lares, honestamente, nas cidades e nações. Na semana passada, passei um tempo com líderes do Irã, líderes iranianos, ministrando a eles. Meu Deus, que honra sentar e conversar com essas pessoas, compartilhar um pouco com eles e orar juntos. Você sabe, não seria capaz de fazer isso alguns meses atrás, mas agora estamos preparados para isso e funciona. Não há espaço, não há distância em Deus. Não há distância. E viver com isso em mente nos ajuda a agarrar esses momentos. Logo após terminar com os líderes iranianos, eu pude ministrar um monte de líderes do Reino Unido. Então, fiz uma viagem internacional e contei milhas por isso. Não tive nenhuma milha. Eu também não tive fadiga, foi maravilhoso. Não tive que comer nenhuma comida estranha no avião, embora estão tentando melhorar. Eu sou grato por todo esse tipo de coisa. Uma história engraçada que ouvi um tempo atrás é que um policial patrulha a rodovia, para essas 3 velhinhas no seu carro e estão a 35 milhas por hora na rodovia. E ele para e diz: por que você está indo tão devagar? Sabe, o limite dizia 35. Não. Esse é a rodovia 35. Rodovia 35. O limite é 70? Ele disse: Ele disse: por que as suas passageiras estão tão assustadas? Porque acabamos de sair da rodovia 105. Isso fez bastante sentido. Tudo bem, quero que abra suas Bíblias para Mateus, capítulo 16. Na semana passada, tive a chance de conversar com você e falarmos sobre oração e coisas que são bastante críticas para nós. Adiei algo que vou começar a abrir hoje. Para aqueles que fizeram o nosso estudo de pequenos grupos sobre o livro Way of Life, você já viu esse assunto no livro. Mas acho que um dos livros mais importantes da época é o livro de um amigo querido, Ed Silvoso, chamado Eclésia. Ecclesia. É uma visão profunda das Escrituras e uma estratégia profunda para trazer transformação a esse mundo. De certa forma, sinto que é o livro mais importante dessa época, desse período de tempo específico. Ele me mexeu em algumas coisas. Penso que muitos de nós crescemos em um ambiente onde sabíamos que a igreja não era um edifício. Sabíamos que a igreja é muito maior e diferente disso. Cresci com meu pai o tempo todo dizendo: a igreja não é um edifício, não é uma denominação, não é nada disso, não é verdade? É o povo de Deus que se reúne em seu nome. Mas há algumas coisas específicas que, se tivermos em mente como vivemos a vida, isso muda tudo. Por exemplo, a grande comissão: vá por todo o mundo e pregue o evangelho. Sabia que o ativo verbo nesse versículo não é ir, é discipular? A palavra significa enquanto vai. Em outras palavras, enquanto você está seguindo com a sua vida, faça isso. Já está determinado. Você vai viajar de férias para essa cidade, foi determinado que você vai fazer negócios, está negociando aqui e ali. Já está determinado que a sua vida vai seguir. Então, enquanto você vai, faça isso. E quando você vê o peso da autoridade e responsabilidade de Deus colocada sobre o povo de Deus, não sei como é com você, mas quando percebo, essa é a minha responsabilidade, de repente eu tenho sobriedade com relação à oportunidade que está diante de mim.
Acho que vivo com um senso de responsabilidade bastante elevado. Oro por todos nós, não do tipo pesado, mas do tipo desafiador, do tipo convidativo. Deus diz que isso te pertence, agora vá e tome, cuide disso. Esse é o tipo de mandato que tentamos viver há 20 anos. E continuamos tentando e aprendendo outra lição, com membros diferentes, outro nível dessa verdade. Enfim, isso é o que está no meu coração hoje. Eu acredito que o Senhor está... Vou usar a palavra força, pode não ser a palavra mais gentil, mas fique comigo. Ele está nos forçando a aprender a força da igreja. Ele está nos forçando a aprender o que o poder da igreja é. Eu amo as grandes reuniões, eu amo. Já ministrei em grupos, acho que de 60 ou 70 mil. Amo quando nos reunimos. Colocamos milhares de pessoas aqui, transborda. Eu amo isso. Amo todos esses tipos de coisas. Mas o que está acontecendo agora é que o Senhor está nos forçando a descobrir qual é o poder da igreja, está nos 2 ou 3 reunidos no seu nome. O poder da igreja. A grande reunião é crítico, eu acredito que isso é crítico. E cria identidade, o que é importante. Pertencemos a algo que é maior do que, e mais significativo do que o nosso pequeno mundo de influência. Isso é importante. Há também um senso profético de direção que é dado no ambiente corporativo que eu nunca vejo no ambiente menor. Não estou dizendo que não pode acontecer, mas há algo sobre as pessoas se reunindo em grandes grupos com a palavra específica sobre um grupo de pessoas. Existe esse sentido profético de que esse é o mandato de Deus sobre nós. Sim, por mim, desde que comecei no ministério, lembro que de ir para Weaverville em 1979, lembro que tínhamos um pequeno cartão de visita ali, estava aqui com meu pai por 5 anos e escrevi algo nesse cartão daqui da Bethel. Escrevi essa nota e fiquei com ele na minha mesa por acho que todos os 17 anos que estive lá. Mantive na minha mesa que dizia: o que me alimenta, os alimenta. Portanto, a responsabilidade era que o que me alimentasse bem nas coisas de Deus e depois desse tudo que Ele me deu. Ter certeza de que esse processo seja através do meu estilo de vida primeiro, através da minha própria experiência, da minha devoção a Cristo. Sabe, absorver isso, depois oferecer às pessoas que eu amo, que cuido e sirvo. Mateus 16. Vamos ler um pouco aqui e vamos pular para o capítulo 18. Acho que vamos terminar em João 15, só para te manter ocupado. Mateus 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo? Desculpe. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo? Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai no céu. E eu lhe digo, a você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. E darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que desligar na terra terá sido desligado nos céus. Deixe-me retomar o versículo 19. A New American Standard diz isso bem melhor. É uma nota de rodapé na minha Bíblia. Aqui diz: o que você ligar na terra será ligado nos céus. Uma tradução muito mais consistente com a maneira de como Jesus ensinou e viveu é: o que ligares na terra é o que foi ligado no céu. O que desligares na terra é o que foi desligado no céu.
é refletir essa realidade do céu aqui. Esse é o tema geral de Jesus. Quando você ora, seja feita a sua vontade na terra como no céu, venha o seu reino, faça a sua vontade na terra como no céu. Portanto, a base da comissão para todo crente é aprender como fazer parceria com Deus para trazer a realidade de seu reino, seu domínio, para as áreas específicas de nossa experiência humana. Então, vamos voltar a essa parte específica das Escrituras. Então, eu vou ler esse versículo novamente, mas eu vou lê-lo da maneira que eu acho que deveria ser escrito. Que tal? Vamos ao versículo 15. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Isso não foi um tapa ou uma punição. Jesus só estava reconhecendo que ele ouviu bem do Pai. Ele estava apontando, costumava fazer isso com meus filhos. Meus filhos brincando no chão e um deles tratava o outro com uma bondade incomum e eu parava e dizia, pare. Eric, você sabe o que foi isso? E ele olhava para mim como se ele estivesse em apuros. E eu dizia, filho, isso foi o fruto do Espírito. Isso foi gentileza. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está parando a procissão e está dizendo, Pedro, você acabou de ouvir do Pai. E é assim que parece quando você ouve do Pai. Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi sangue e carne que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo a você que você é Pedro. Pedro, na verdade, é uma palavra que significa pedra, mas é uma pedra pequena. E sobre essa rocha, essa palavra é a rocha maciça, edificarei a minha igreja. Pessoalmente, não acredito que Pedro tenha sido a rocha em que a igreja foi fundada. Foi uma ilustração. A rocha em que foi fundada é o versículo 16. Você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É a revelação de Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo. É nisso que a igreja é construída. Pense nisso. A igreja é construída sobre revelação. A essência da sua fé é ouviu Deus falar e respondeu. Não há salvação além de ouvir Deus falar. As pessoas dizem, eu não ouço de Deus. Você deve ter ouvido algo, porque foi assim que você nasceu de novo. É a única maneira de entrar. Há um reconhecimento de que Deus falou. Eu sou consciente do pecado. Ele me deu um presente para abandonar esse estilo de vida e segui-lo. É esse convite, essa exortação convincente de Deus que nos permitiu voltar em fé para Ele. Cada parte da nossa vida depende da vontade e capacidade de ouvir de Deus. E toda vez que dizemos, eu não ouço bem, estamos nos dando um tiro no pé. Em vez de reconhecer o que fazemos bem, apontamos para o que não fazemos. Eu não ouço tão bem quanto essa pessoa tem visões, essa pessoa tem impressões e eu não ouço muito bem. Você deve ter ouvido algo porque está vivo. O homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A vida fluindo continuamente em nós e através de nós, porque ouvimos de Deus. Seria muito mais sábio dizer, eu ouço de Deus, mas não tão bem quanto eu quero. Eu estou melhorando, eu estou numa jornada para crescer na minha capacidade, na minha habilidade de perceber quando Deus está falando. É um outro assunto diferente, mas sua primeira língua não é o inglês, ou o espanhol, ou qualquer outra língua que fale. Há esse mundo de impressões, imagens e coisas que são de outro mundo, que é a linguagem dele, e é assim que ele nos ensina como o seu mundo funciona. Outro assunto, mas você entendeu. Aqui, essa revelação de Jesus como Messias é o fundamento da igreja. Verso 18. E sobre essa rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão prevalecerá-la. Nunca ouvi ninguém dizer que os portões aqui eram os portões da igreja, que nos mantém protegidos do diabo, mas de alguma forma, enquanto eu crescia, era assim como eu vi o verso. Via que Deus ia manter nossos portões fortes e nos proteger daquele diabo grande e mau que está lá de fora tentando invadir a igreja e roubar, e matar, e saquear, e fazer todas essas coisas que ele faz. Não é nada disso. São as portas do Hades que não prevalecerão. Em outras palavras, é o reino demoníaco.
Sabe, são as posições de autoridade. Portanto, não estamos falando só de portões, como de uma cidade ou algo que é destruído, então podemos tomar posse do inimigo. Isso é figurativo, mas está na imagem. Os portões da cidade são onde as autoridades da cidade estariam sentadas. Se sentavam lá para tomar decisões. Então, quando falamos dos portões do Hades, estamos falando sobre a hierarquia dos principados e poderes de Efésios 6. Estamos falando que a hierarquia do mundo das trevas não será capaz de resistir a quê? Contra um grupo de pessoas vencedoras. Eu vou jogar aqui o que é digno de estudo em um outro momento. Nessa versão não diz portões do inferno. Na verdade, falamos sobre o inferno como um lugar de onde o diabo reina ou governa ou tem influência. O inferno é o seu lugar de punição eterna. É o seu lugar de punição eterna. Não são os portões do inferno que não prevalecerão. É o reino das trevas que não pode resistir a uma igreja que responde à tarefa e ao chamado de Deus, onde nos agimos como Ele nos designou para agir. Nesses versículos, Ele nos dá a estratégia inicial de trazer transformação ao mundo ao nosso redor. Então, aqui temos, não poderão vencê-la, verso 19, eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Essa é uma tarefa muito significante que Jesus agora dá a cada um de nós como indivíduos. Então, vá para o capítulo 18. O assunto no capítulo 18 é, na verdade, correção para pessoas que não se arrependerão. É dado sob essa luz. Mas existem princípios nesses versículos que eu gostaria que entendesse, porque eles vão muito mais além do que a aplicação imediata. Ele diz no versículo 18, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo, e aqui está nosso verso, se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito pelo meu Pai que está nos céus. Verso 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Aqui, veja isso. Quando o Senhor disse, eu edificarei a minha igreja, Ele não usou um termo que seria muito comum para a cultura judaica onde estava acontecendo. Não era uma sinagoga, nem um templo. A palavra é eclésia. Isso é muito importante. Fica aqui comigo. Eclésia é um grupo de 2 ou 3 pessoas que são cidadãos de um governo ou um país específico. Sempre que se reúne, eles representam o governo daquele país, de onde eles são. Então, se você tem cidadãos romanos que estão na Grécia e se reúnem e trabalham juntos, digamos, em uma padaria, e vão almoçar e conversar juntos, na verdade, estão representando o governo de Roma. Esse é o termo usado aqui. Jesus usou um termo secular. Ele era conhecido por usar conceitos seculares. Não acho que ele estivesse copiando o mundo secular. Acho que ele estava pegando de volta o que os inspirou a pensar e fazer em primeiro lugar. Ele fez isso quando usou o termo apóstolo, que era um termo grego e depois romano. Ele fez o mesmo com a eclésia. Esses são termos seculares. Esses são termos seculares que se referem a uma reunião de 2 ou 3 que têm autoridade para tomar decisões do tipo de governo. E quando Jesus usa esse termo eclésia, ele está usando um termo secular de que qual todos do mundo naquela época saberiam, porque faziam parte da cultura deles. Então ele diz, onde 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. A presença de Deus é a marca da autoridade divina. A presença de Deus, a presença manifesta de Deus sobre nós
um casal, a presença de Deus que repousa sobre esse casal em unidade diante de Cristo, leva a responsabilidade governamental de representá-lo e desligar aqui o que não pode estar lá e ligar aqui o que já está lá. É um mandato, é uma responsabilidade dada por Deus. É a base do nosso chamado para discipular nações. É uma responsabilidade muito específica. Isso não é periférico. Isso não é algo extra, do tipo, quando compra um carro e quer um extra nele. Eu quero aquele com teto solar. Não é extra. Esse é o coração e a alma de como nós fomos feitos. Fomos feitos e designados por Deus para estar neste planeta como cidadãos de outro mundo. Como cidadãos desse mundo, devemos procurar por um ou dois com quem eu possa me encontrar e chegar em um acordo para que a presença manifesta de Deus venha sobre esse encontro. Então, nessa posição, tomamos decisões que mudam o curso da história. Agora, em João 15, eu tenho falado desses versículos por tanto tempo. Não sei se você está cansado de ouvir me falar sobre eles, mas João 15 me provoca. Já fez isso? Já leu parte das Escrituras que o abençoa tanto, mas sabe que você ainda não entendeu ainda? É assim como eu abordo o assunto de permanecer em Cristo. Sei que entendi, sei que não sei do que estou falando. Sei que já experimentei e estou muito contente com a experiência, mas também sei que estou na pré-escola e mal comecei essa jornada. É assim que me sinto com esse assunto. Então, basta pegar um versículo. O capítulo 15 inteiro deve ser lido, mas vamos pegar um verso. Verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Os frutos nesse contexto, eu acredito que serão respostas à oração. Eu devo a Deus respostas à oração. A falta de resposta à oração não está no seu lado da equação. A falta de respostas à oração está no meu lado da equação e está ligada à minha capacidade e vontade de permanecer. A presença manifesta de Deus é a chave absoluta para respostas contínuas à oração. E vivendo a parte disso, fazendo o possível para imitar a vontade de Deus, fazer o possível para orar pelas coisas que achamos que deveria acontecer. Não é que as orações estejam erradas, não é que pedimos seja contra a sua vontade, mas estamos perdendo a força do permanecer. Quando tem a presença manifesta de Deus sobre você, Jesus, e vem diante do Pai com um pedido, existe essa influência para a qual fomos convidados. Permaneça em mim. Deixe minhas palavras permanecerem em você. O que é isso? É o reconhecer da presença manifesta de Deus. Não é só um reconhecimento do Deus Todo-Poderoso estar aqui. É o meu reconhecimento, meu relacionamento com Ele. Permanecer é estar em relacionamento com a pessoa. Há um encontro, há uma troca, a comunhão, a intimidade, há uma conexão que é de outro mundo. Nessa conexão, estou posicionado para pensar de forma diferente, para sentir diferente, para ver diferente. E estou sentado aqui com outro irmão, irmã, um membro da família, seja quem for, e ele diz que nesse contexto, o peso do governo do meu mundo está sobre os seus ombros. E por esse motivo, você pode ligar aqui qualquer coisa que já está lá. Nessa posição, somos muito mais propensos a ver, discernir a realidade daquele mundo. Nos damos bem com o desligar aqui, com o que não existe lá, porque sabemos, por exemplo, que alguém está endemoniado, sabemos que isso não existe no céu. Sabemos que se alguém é viciado em álcool, drogas, sabemos que isso não existe lá. Então, sabemos bem o trabalho do diabo. Sabemos o que é amarrar, sabe, se a morte, perda e destruição, sabemos que tem o dedo do diabo.
Sabemos bem, esse vício tem que acabar e oramos pelo seu primo ou por ser qualquer pessoa que está viciada em drogas, você ora. Desligamos aqui o que não existe lá. O vício não existe nos céus e oramos. Lembro de um domingo à noite, tivemos um rápido apelo, cerca de 20 pessoas vieram e ficaram aqui e nós só oramos. E eles responderam ao convite para se livrar dos vícios e oramos uma oração por todos. Não acho que houve imposição de mãos. Nós só oramos pelo grupo. 6 meses depois, um dos indivíduos veio até mim e disse: você se lembra de quando fez o convite para orar a respeito de vício? Sim, lembro. Ele disse: bem, eu e outra pessoa éramos viciados em heroína há mais de 20 anos. E nós dois fomos libertos instantaneamente naquela noite em uma oração conjunta. Às vezes, temos graus de dificuldades em nossa mente que ele não tem na sua. Isso é fácil, esse é difícil. Não foi mais difícil para Deus para libertar 2 pessoas do vício de heroína em um momento, provavelmente em um momento de oração de 5 minutos. Não foi mais desafiador para Ele do que seria encorajar alguém que está desanimado. Está tudo dentro da sua vontade. Então, o que fazemos é desligar aqui. Você está orando por esse parente seu, esse amigo próximo que tem um vício, você está desligando aqui o que não existe lá. Estamos familiarizados com essa responsabilidade em parte. Nosso problema está no outro lado da responsabilidade. Devemos ligar aqui o que já está lá. E sem encontros celestiais, experiências e percepções celestiais, não temos ideia do que devemos ligar no lugar do que acabamos de desligar. O conceito é que eu estou removendo algo e vou substituir. Jesus ensinou isso no Evangelho de Lucas, quando ele disse: quando uma casa está limpa e varrida, ela precisa ser preenchida com algo, ou o inimigo volta 7 vezes pior. Às vezes temos um problema perpétuo, porque desligamos, mas não substituímos. Como saber com o que substituir? Perdoe-me a analogia de caça, mas é um bando de patos passa e os caçadores atiram no bando. Sabe, não vai acertar nada assim. Você tem que pegar em um. Não é adivinhação. É muito específico, muito estratégico. Lidando com o problema e o substituindo. Tem que haver uma compreensão crescente e contínua de como o mundo de Deus funciona e qual é a nossa responsabilidade. Não estamos boiando. Estamos avançando agressivamente contra a maré, porque representamos outro mundo e continuamente encontramos coisas com as quais que não tem nada a ver com ele. Elas não existem no céu. E às vezes você vê um amigo querido, uma parte daquilo que não pertence aqui. Às vezes vejo um crente bem intencionado tomar parte em algo que ele não tem ideia. Na maioria das vezes, sinto que a minha responsabilidade é só estar nos bastidores e orar e tentar quebrar essa coisa. Porque se eles vissem o espírito que estava por trás do que eles estão fazendo, eles nunca participariam. Mas, geralmente, um debate não convence ninguém. É melhor que veja que há um poder demoníaco por trás de alguma coisa. Ame a pessoa, mas nos bastidores diante de Deus, desligue e ligue. Você pode ver comigo, acho que não seja uma união descuidada das Escrituras. Mateus 16, Mateus 18. Ambos carregam o tema, o que você libera aqui já deve ser liberado lá. Então, o liberar, o aumentar da percepção celestial. De onde vem isso? Bem, eu acho que há experiências únicas que as pessoas têm diante do Senhor. Na verdade, estou lendo um livro agora que é inacreditável. Quando terminar, eu te digo o que foi, talvez. Se eu lembrar. Adoro ver vislumbres de como ele trabalha, como ele pensa, como o seu mundo funciona. Porque cada vislumbre de seu mundo, de seus caminhos, e então o seu mundo me equipa para liberar sua influência na Terra.
Veja, há muitas pessoas que pensam que a influência dele na Terra será quando ele voltar e haverá essa invasão militar. Quem sabe como será isso? Tudo o que eu sei é que tem a tarefa agora. Ele não nos deu autoridade para nos manter ocupados até que ele voltasse. Ele nos deu autoridade para fazer a diferença no mundo em que vivemos. A maioria dessas coisas não é tratada cara a cara com o indivíduo. Não estou dizendo para evitar conversas ou nada disso. Só estou dizendo que com que frequência os poderes das realidades demoníacas estão cercando certo assunto. E é aí que vamos para a batalha, é aí que nos ajoelhamos, é aí que fazemos decretos proféticos. Não estamos lutando contra as pessoas. Cada um de nós teve uma má ideia em algum momento e fizemos parceria com o inimigo e não com Deus. Cada um de nós, provavelmente a maioria de nós, mais de uma vez. E alguém foi misericordioso comigo. Vamos mostrar a mesma misericórdia. O inimigo não é a pessoa. Existem poderes por trás dos reinos do pensamento. Existem poderes por trás de áreas geográficas. Não quero parecer esquisito e assustador, mas só estou dizendo, existem certos lugares obscuros numa área, porque há um indivíduo que se uniu ao reino demoníaco em um tal nível que essa coisa precisa ser quebrada sobre a vida dessa pessoa. Você vê com o homem, o gadareno. Jesus trouxe libertação a uma pessoa. Alguns evangelhos dizem que haviam dois. O ponto é que foram libertos. Jesus trouxe libertação para aquele. As pessoas estavam tão assustadas. Diz que esse endemoniado tinha tantos demônios que os seus demônios estavam possessos. No entanto, ele foi liberto. Diz que ele estava vestido, em sã consciência, e a cidade estava com medo. Enquanto o cara estava se contorcendo, quebrando cadeias, correndo nu, todo mundo estava bem. Mas, de alguma forma, quando ele ficou livre, as pessoas ficaram preocupadas. Oh, deve ser aquela seita, aquela igreja lá. E diz que o povo estavam com medo, porque havia um poder que operava além. Ouça, as pessoas ao seu redor não se importam com Deus que se parece com elas. Eles tentarão reduzir a natureza de Deus à natureza deles, em vez de ter um Deus ao qual deve prestar contas. A responsabilidade nesse momento é que Jesus traz libertação para esse cara, a cidade fica com medo, diz que eles expulsaram Jesus e seus discípulos para fora da área. Algum tempo depois, diz que quando Jesus voltou àquela área, todas as pessoas de todas as aldeias vieram ouvi-lo falar. O que aconteceu? Havia uma testemunha. Uma pessoa sobre a qual o reino havia chegado, algo foi desligado, algo foi ligado. Ele era uma ilustração viva de como aquele mundo se parece. Ele tinha sanidade, ele tinha envolvimento com as pessoas, ele era uma pessoa diferente. E quando esse fermento foi colocado na massa, toda a região que havia rejeitado a Cristo, quando o fermento foi colocado na massa, quando Jesus voltou, todos queriam ouvir o que ele tinha a dizer. Porque algo foi desligado e algo foi ligado. Davi fez essa declaração diariamente, põe o Senhor diante de mim. Essa é uma afirmação estranha. Diariamente, põe o Senhor diante de mim. Bem, só para você entender, não pode agarrar a Deus e colocá-lo onde quiser. Ele não estava dizendo isso. Acredito que ele está dizendo. Já que não pode imaginar um lugar onde ele não está, então vou imaginar ele aqui comigo. Ele está em todo lugar, sim, e significa que ele também está aqui. O que é permanecer em Cristo? É reconhecer a presença de Deus que está com você a um ponto de compromisso, relacionamento, consciência. Algo acontece nessa conexão sincera com a presença de Deus, o Espírito de Deus, que está comigo e nunca me deixará. Algo acontece nessa conexão sincera.
onde vivo mais consciente do que Ele quer. Vivo mais consciente de sua vontade. O jeito que eu gosto de descrever é que vivo mais consciente do temperamento dele. Eu não quero dizer que ele seja temperamental. É que vivo mais consciente do temperamento dele, de como ele pensa sobre um determinado assunto, sobre uma determinada pessoa. Falamos disso antes, talvez 3 anos atrás. Estava olhando uma revista e tinha todas essas conferências nessa revista. Foi horrível, porque quando eu cheguei no final da revista, percebi que havia passado por todas as conferências, porque olhava para os palestrantes daquela conferência quase que com desprezo. E pensei, esse tipo de descaso no coração em relação a outro irmão no Senhor não é saudável. Então, eu voltei ao início da revista e passei as páginas lentamente até chegar a uma conferência. E olhei para cada orador. Levou um tempo. Olhei para cada orador, até sentir o prazer do Senhor para aquele indivíduo. Quando senti o prazer do Senhor pela pessoa, eu virava a página e passava para a próxima. Senti o prazer do Senhor. Quando fiz isso, algo mudou na minha percepção. Descobri que era, por assim dizer, era descuidado. Tenho vergonha de dizer isso. Era descuidado em minha atitude para com aqueles que não faziam parte do nosso movimento. Não era uma coisa consciente, não sabia que estava lá, até que veio à tona. Quando olhava esses palestrantes, me senti tão envergonhado e, em certo sentido, sabia o bastante para não ser crítico, mas a resposta ao não ser crítico era só ignorar. Isso não é reino. O oposto do amor não é ódio, é descaso. Encontrar esse prazer, você pode sentir esse coração de Deus em qualquer situação. Pode ser um político, pode ser alguém que se opõe completamente a qualquer coisa que você pensa, o que quer que seja. Você toma aquele momento extra para perceber, aqui está alguém feito à imagem de Deus. Eu tenho a responsabilidade de tratá-lo como alguém feito à imagem de Deus. Preferências políticas, essas são outras questões. Elas não podem definir a minha abordagem ou valor obtido em oração a um indivíduo. É um engano. O espírito religioso e o espírito político estão competindo para capturar nossa condição emocional. Ambos estão disputando influência para influenciar minha percepção das pessoas, de grupos de pessoas, para ofuscar. Porque se há uma pessoa, se há uma pessoa que acho repulsiva para mim ou que não quero nada com ela, acabei de interromper a minha capacidade de mostrar o amor de Cristo. E Deus não disse, Bill, você está designado para alguns e pode odiar o resto. Você ama essa pessoa, ama aquela pessoa, mas você pode odiar os outros. Isso é tolice. É o fato de que quem Ele colocar diante de mim, eu tenho que honrar e celebrar. Temos essa responsabilidade. Jesus disse, a eclésia, as 2 ou 3 pessoas que trabalham aqui em tal supermercado, vão almoçar juntas. Quando eles se reúnem em nome de Jesus naquele refeitório, eles têm essa ideia predeterminada. Vamos nos reunir para a invasão das bênçãos de Deus e da presença de Deus sobre essa empresa, que não é minha. É uma empresa que eu estou aqui como um representante de um outro mundo. O governo de Deus repousa sobre os 2 ou 3, mas não só o governo, o governador. Quem dirige o governo está conosco quando nos reunimos. Se só tivéssemos uma consciência maior do propósito, da realidade, da presença, viveríamos, pensaríamos e oraríamos de maneira diferente. Nossos decretos seriam muito mais intencionais, nossos decretos, nossos pronunciamentos, nossas palavras proféticas que liberamos seriam muito mais ancoradas na fé que vê um possível resultado. Paulo, em Romanos 12, fala sobre pessoas que profetizaram
precisariam de acordo com a sua fé. A fé deve ser o poder direcionador por trás do profético. Pela fé, vejo que não é naturalmente visível. Estou percebendo algo que ainda não é, mas está prestes a ser, porque eu estou prestes a falar, estou prestes a declarar. Então você toma a eclésia, toma o 2 ou 3, talvez o marido e a esposa em casa. Eu te encorajo, é de ter uma página no Facebook. Não é sobre o seu ministério, é só Ecclesia Everywhere. Acho que o nome é Ecclesia Everywhere, e tem um site. E sabe, se inscreve e diga, minha casa é uma eclésia, meu local de trabalho é a eclésia. Se inscreva e deixa eles saber que existem milhares e milhares. Espero que eventualmente cheguemos a mais de 1 milhão espalhados por todo o país. Sabe, quer saber de uma coisa? Estamos cansados de deixar o inimigo seguir o seu caminho. Estamos aqui representando outro mundo. O próprio Deus, o governador daquele mundo, está aqui presente comigo. E ele diz, se conectar o meu coração a ele, viverei consciente dele, deixarei que as palavras que ele fala infectem minha alma até eu pensar com o que ele pensa. Eu quero o que ele quer, eu sonho o que ele sonha. À medida que essa presença permanente se torna esse tipo de influência em minha vida, consciente e inconsciente, eu posso pedir qualquer coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Deus e você é uma maioria. Nessa reunião, ele diz, os portões do Hades, todos os poderes do inferno, que são conhecidos por matar, roubar e destruir, não têm chance. Sem chance. Ficamos tão impressionados com o sucesso dos poderes das trevas, sem perceber que basta só 2 ou 3. Vejo os movimentos que estão destruindo essa área, sim, milhares, e às vezes milhões de pessoas, sim, mas 2 ou 3, Deus está lá. Deus está lá. E quando Deus está lá, tudo pode acontecer para mudar o foco, a direção, o rumo da vida de uma nação inteira. Acho que pensamos ou conversamos sobre alguma dessas coisas alguns anos atrás. Então, hoje estou querendo ter um apelo. Não onde você vem à frente, mas onde você reconhece. Minha casa é um altar. Minha casa é um altar. Minha esposa e eu, nossos filhos, somos uma eclésia. Fizemos um pacto diante de Deus de que aprenderemos a reconhecer sua presença. Vamos aprender a fluir dessa presença. Meu sonho é sonhar o que ele sonha. Minha paixão é pensar o que ele pensa. Se você lembra daquela passagem em Romanos 8 que diz todas as coisas cooperam para o bem? Sim. Balance a cabeça? Sim. Se não, leia a Bíblia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Lindo o texto. Logo antes disso, o Espírito Santo intercede por nós. Logo depois disso, Jesus intercede por nós. É por isso que todas as coisas cooperam. Aprender o que eles estão orando é a chave para o nosso contínuo romper em oração. Supõe-se que a vontade de Deus invada a terra, porque oramos. Fique de pé. Sei que há pessoas que participam conosco online. Amo esse fato. Há tantos que se juntam a nós, que não fazem parte da família Bethel. Estamos felizes por estar aqui. Temos pessoas em todo o mundo que se consideram, e nós os consideramos parte da tribo da Bethel, da família da Bethel. Temos a honra de estarmos juntos com você da maneira que pudermos. Mas há muitos que, por algum motivo, talvez se depararam conosco no canal do YouTube, na Bethel TV, onde quer que seja. E você está, nesse momento, bem consciente da necessidade de Deus. E eu creio que o próprio Senhor Jesus preparou o cenário para você hoje, para poder entrar na vida
Pela fé simples, uma medida de fé que cada pessoa recebeu de acordo com as Escrituras. Essa fé posta em Jesus Cristo como Senhor, como Salvador absoluto. Temos pastores online prontos para conversar e orar com qualquer um, que simplesmente expresse isso. Basta escrever no chat. Eu quero conhecer Jesus, quero ser perdoado de pecado, quero ser um discípulo, seguidor de Jesus, porque nasceu para algo muito mais significativo do que sabia até agora. Lembro-me, muitos anos atrás, um dos nossos queridos amigos em Weaverville, e eu e o Chris ainda estávamos em Weaverville, um dos nossos amigos, o Buck Steele, que grande homem. Uma graça e um dom tão incomum em sua vida. Mas lembro que ele profetizou uma vez que haveria um indivíduo de uma certa cidade, ali do nosso condado, Trinity County, que seria salva e se tornaria a chave para alcançar muitas pessoas naquela cidade. Ele profetizou isso? Bem, ele estava no escritório um dia e recebemos uma ligação do departamento do xerife e havia alguém na cadeia, isolado, que acabou de tentar se matar. Então eu disse a Buck, você quer ir orar com ele? Buck nunca resistiu à chance de orar por alguém e levar alguém a Cristo. Então ele foi lá, ele fez a coisa mais incomum. Ele foi lá e descobriu que esse homem é da cidade que ele acabou de profetizar e que havia uma pessoa-chave prestes a ser salva e seria a chave para tocar toda a cidade. Ele entrou com essa palavra e esse indivíduo foi escolhido por um tempo como esse. De repente, um cara que queria se matar, de repente percebeu, eu tenho um propósito, eu tenho uma razão para estar vivo, eu tenho um motivo para estar vivo, tenho a chance de ter um relacionamento com Deus e que Ele vai me usar para impactar uma cidade inteira onde eu moro. Quantos sabem, quando encontra um propósito, você não quer acabar a sua vida, você quer começar a sua vida. E é exatamente o que todo mundo que está assistindo agora e todo mundo aqui, é isso, é se envolver com o propósito divino. Não há nada maior. Não há nada maior. Por isso, incentivo você online, por favor. Entre no chat. Receba, ajuda, porque há pessoas que te amaram. Pai, eu peço que haja um derramar para a consciência da presença de Deus. Então, nessa consciência de sua presença manifesta sobre nós, conheçamos cada vez mais os seus pensamentos, seu coração, seu temperamento, como se sente sobre as coisas. Que a parceria do Deus Todo-Poderoso e os 2 ou 3 reunidos em seu nome, que vejamos nessa presença permanente, a vontade de Deus se manifestar na terra de maneiras que se pensava serem impossíveis até agora. Junte-se no plano dos últimos dias para demonstrar a presença, o poder e o governo de Deus em todos os aspectos da sociedade. Oro isso no maravilhoso e poderoso nome de Jesus. Amém, amém.